Tesouro IPCA+, debêntures, LCI, LCA. É sigla e nome difícil que não acaba mais. Mas eu vou te explicar tudo sobre renda fixa nesse vídeo. Oi, eu sou a Bruna Odeps e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve e ativa o sininho. E se você já é inscrito, que bom te ver aqui de volta. Hoje eu vou falar sobre a renda fixa, que parece ser um investimento bem simples, mas que confunde muita gente. Isso acontece porque a renda fixa tem uma gama diversa de produtos e são vários nomes e siglas diferentes que às vezes acabam confundindo quem vai investir nesses ativos. E antes de começar a detalhar um pouquinho cada um dos emissores e dos produtos da renda fixa, eu tenho que te contar o que é a renda fixa. A renda fixa é um empréstimo onde se invertem os papéis. Geralmente a gente vai a um banco para tomar um empréstimo e na renda fixa é o contrário. É o banco ou governo ou então as empresas que vão tomar o empréstimo da gente. O problema é que a gente é a parte mais fraca dessa equação e a gente não consegue exigir que os bancos, o governo, nos paguem uma taxa de juros igual a que eles cobram da gente quando a gente vai tomar um empréstimo. A taxa de juros já é dada e na nossa posição a gente só tem que aceitar ou recusar e fazer um empréstimo ou então investir nessas instituições. Existem 3 emissores que a gente precisa conhecer aqui na renda fixa. O primeiro deles é o governo, o segundo são as instituições financeiras e o terceiro são as instituições não financeiras, ou seja, as empresas. Eu vou começar esse vídeo falando dos títulos públicos federais, que são aqueles títulos que a gente pode investir e emprestar o nosso dinheiro para o governo. Esses são os títulos que têm o menor risco de crédito no mercado. E por que é que isso acontece? Isso acontece porque o governo tem a máquina de fazer dinheiro. Então, é muito mais difícil que o governo te dê um calote do que uma instituição financeira ou então uma empresa. Eu não estou dizendo aqui que é legal imprimir dinheiro à torta e à direita, porque a gente sabe que isso tem consequências desagradáveis na economia. Mas o governo detém esse poder. Então, os títulos do governo são os mais seguros de todos. Existem 3 tipos de títulos que nós, pessoas físicas, podemos investir lá na plataforma do Tesouro Direto. Eu já fiz um vídeo aqui contando sobre esses títulos, mas eu vou passar rapidamente por cada um deles. O primeiro deles é o Tesouro Pré-fixado. Investindo nesse título, você tem uma taxa pré-fixada até o vencimento. Se você contratar uma taxa de 12%, por exemplo, se você levar o título até o vencimento dele, você vai ter 12% ao ano de rentabilidade. Mas esse tipo de título sofre marcação a mercado, ou seja, você pode tanto ganhar mais dinheiro com ele, dependendo da expectativa da taxa de juros, ou então pode perder dinheiro se precisar resgatar antecipado, também de acordo com a expectativa da taxa de juros. O segundo título é o Tesouro IPCA+, que tem também uma parte pré-fixada e outra atrelada ao IPCA, que é o índice que mede a inflação do país. O Tesouro IPCA+, assim como o pré-fixado, também sofre marcação a mercado. Então, esses 2 títulos são indicados caso você leve eles até o vencimento, que aí você sabe exatamente quanto você vai ganhar de rendimento, ou então, se você entende de marcação a mercado e quer tirar vantagem disso. Caso você não entenda ou vá precisar resgatar o dinheiro antes da data de vencimento, os títulos não são ideais para você. E o último título é o Tesouro Selic, que pode até sofrer um pouco com a marcação a mercado, mas muito menos do que os outros 2. Então, se você não entende nada de Tesouro Direto e quer investir em títulos do governo, escolha primeiramente o Tesouro Selic, estude os outros 2 e depois migre o seu dinheiro para lá se você se sentir confortável. O segundo emissor de títulos são as instituições financeiras e aqui eu vou dar o exemplo dos bancos. Esses são os produtos mais conhecidos da renda fixa e eu aposto que você já ouviu falar em CDB e CDI. E antes de começar nos produtos propriamente ditos, eu vou esclarecer para vocês o que é o CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. E esse nome não explica muita coisa, né? Os bancos diariamente têm diversas movimentações financeiras. São transferências, depósitos, saques
E ao final do dia, alguns deles ficam com muito dinheiro em caixa e outros ficam com o caixa negativo, faltando dinheiro. Então, existe um empréstimo entre esses bancos e a taxa cobrada entre eles é o CDI. O CDI é o primo da taxa Selic, eles andam muito próximos. A taxa Selic hoje está em 12,75% ao ano e o CDI geralmente está ali 0,10% abaixo, então aproximadamente 12,65%. E é o CDI que acompanha também geralmente os CDBs. E o que são os CDBs? São os empréstimos que você vai fazer para os bancos. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Você vai emprestar dinheiro para o banco e ele vai te pagar uma taxa por isso. Você vai perceber que existem diversos percentuais de CDI por aí. É CDB pagando 100% do CDI, tem CDB pagando 110% do CDI e tem também aqueles CDBs que pagam menos de 100% do CDI. Geralmente, os CDBs que pagam menos são de bancos grandes e consolidados no mercado. Eles têm um menor risco, por isso eles se dão ao luxo de pagar menos dinheiro para você, porque as pessoas que investem nesses bancos sabem, têm a garantia de que o seu dinheiro vai retornar para o seu bolso lá na data do vencimento ou então quando precisar sacar. Já bancos menores ou então fintechs não estão com o seu nome tão consolidado assim no mercado e por isso eles precisam te dar um prêmio de risco. Eles precisam pagar um pouco mais do CDI para que você possa colocar o seu dinheiro lá, tendo em vista que você vai comparar esse investimento com outras instituições que são um pouco mais seguras. Você quer entender um pouco mais sobre risco e rentabilidade? Eu já falei um pouco mais sobre isso nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. E além dos CDBs, os bancos também emitem outros títulos que são uma sopa de letrinhas, as LCIs e LCAs. LC significa letra de crédito e o I é de imobiliário e o A de agrícola. Ou seja, você está emprestando dinheiro para os bancos para que eles invistam tanto no financiamento de empreendimentos imobiliários ou então no financiamento agrícola. E além de ter esse crédito direcionado, LCI e LCA têm uma vantagem para o investidor pessoa física, que é a isenção do imposto de renda. Essa isenção é dada como uma forma do governo incentivar esses setores da economia, tanto o imobiliário quanto o agrícola. Geralmente, LCI e LCA pagam um percentual um pouco menor do CDI, mas isso acontece justamente pela isenção do imposto de renda. Fazendo os cálculos, você consegue perceber se é vantajoso investir em um CDB, que paga lá 110% do CDI, ou então investir em um LCI ou LCA que paguem 92% do CDI, por exemplo. Isso depende de quanto tempo você vai deixar o seu valor aplicado. E antes de investir em LCI ou LCA, lembre de olhar quando você vai poder resgatar o seu dinheiro, porque geralmente eles não têm liquidez diária e você só vai poder tirar o dinheiro daqui 90 dias, 180, 360. Existem vários prazos de vencimento. Isso acontece também no CDB, mas no CDB é mais comum você ter liquidez diária. Pra gente fechar aqui as instituições financeiras, eu vou falar da poupança. Eu nem devia falar dela porque ela é um péssimo investimento e eu também já fiz um vídeo sobre a poupança aqui. Mas ela também é um tipo de renda fixa. O dinheiro que você coloca na poupança, o banco vai emprestar para quem precisa fazer um financiamento imobiliário. Então você vai estar ajudando alguém que quer comprar uma casa, mas não vai estar ajudando a si mesmo. Porque a rentabilidade da poupança é horrível e se você tirar o seu dinheiro antes da data do aniversário, você não ganha rendimento nenhum. E agora a gente chega aqui no último emissor de títulos de renda fixa, que são as instituições não financeiras ou então as empresas em geral. Eu não vou me aprofundar muito nos títulos das empresas, porque esse é um nível superior de investimentos e eu não aconselho que você se meta nisso se você está aprendendo. Isso acontece porque os títulos de empresas são de mais difícil negociação. Então, se você precisar vender esse título depois que você comprou, resgatar esse dinheiro de volta, vai ser bem mais difícil de você conseguir. Esse tipo de título é bem parecido com os outros, mas muda um pouquinho a nomenclatura. A característica dos títulos praticamente não muda. O que era CDB nos bancos
vira debêntures nas empresas, o que era LCI e LCA lá nos bancos vira CRI e CRA nas empresas. CRI e CRA são certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio e eles também têm isenção do imposto de renda. E no caso das debêntures ainda existem algumas debêntures que não vão ter pagamento de imposto de renda, que são as debêntures incentivadas, que são emitidas por algumas empresas de setores que o governo acredita que sejam importantes para o nosso país. Geralmente são debêntures de empresas de infraestrutura. Tanto os títulos dos bancos quanto das empresas seguem mais ou menos a mesma linha dos títulos públicos federais. Existem produtos que são pré-fixados, que você vai ter uma taxa fixa se levar até o vencimento. Existem produtos que são indexados à inflação, que é o IPCA, e mais uma parcela pré-fixada. E existem produtos que são vinculados ao CDI, que é como se fosse o Tesouro Selic lá nos títulos públicos do governo. O que você precisa entender antes de comprar algum papel de renda fixa é que tanto os títulos pré-fixados e IPCA+ do governo e os títulos das empresas vão ter marcação a mercado. Talvez você perca dinheiro se você comprou numa hora errada e precisa vender numa hora pior ainda. Os títulos de bancos, eles não têm marcação a mercado, a marcação é na curva, então se você precisar resgatar, você vai conseguir resgatar o seu dinheiro se ele tiver liquidez. Se você não colocou num título que só vence lá em 2023 e você precisa necessariamente deixar esse dinheiro lá. Para os iniciantes, Tesouro Selic ou títulos dos bancos para começar e depois você vai se aprofundando um pouquinho mais. Quando você for comparar títulos de renda fixa para comprar, lembre sempre que o menor risco é do governo, depois o risco dos bancos e por último é o risco de crédito das empresas. Sabendo desses riscos, você consegue avaliar a rentabilidade. Por que é que eu vou comprar o título de um banco que me paga só 80% do CDI, se eu posso ir lá no Tesouro Direto, que é do governo, e comprar o Tesouro Selic, que me paga 100% da taxa Selic? Não faz sentido nenhum, né? Esse foi um resumão da renda fixa e eu espero ter clareado um pouco as suas ideias. Se vocês querem um vídeo sobre uma comparação de títulos do governo ou de títulos de bancos, deixa pra mim aqui nos comentários. Já encaminha esse vídeo para alguém que está começando a investir, que está um pouco perdido na renda fixa. E também não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para a gente se encontrar aqui na próxima semana. Um abraço e até logo! Tchau!